Fala pessoal, estamos de novo aqui hoje para continuar nossa aulinha passada onde eu falei de grandezas físicas e hoje eu vou falar sobre operações vetoriais. O meu título está aparecendo aqui em cima, falarei de adição de vetores, famosa regra do polígono, mas antes eu preciso primeiro pedir para você dar aquela curtida no meu canal, dar aquela forcinha. Nós já passamos de 500 inscritos em 2 meses e meio de canal, chegando a 3 meses, então estou muito feliz, quero continuar fazendo esse canal crescer. A Law Store é a loja que patrocina o meu canal, é meu patrocinador oficial. Eles estão com promoções muito bacanas na loja, uma loja que está crescendo bastante. Recebi um presentinho, um foninho de sistema Bluetooth, para que eu pratico esporte, eu gosto de correr, então eles me presentearam, achei muito bacana, um produto de altíssima qualidade. Estou deixando o link na descrição, quem quiser conhecer o produto. Aqui ao lado vai aparecer uma fotinho que eu coloquei lá no site deles, agradecendo, né, e mencionando sobre o produto e a qualidade dele. Muito obrigado à equipe da Law Store e vamos embora, que o nosso papo hoje é sério, um assunto sobre adições de vetores, regra muito aplicada na física. Em várias áreas da física você consegue trabalhar com esse conceito. Então, vem comigo que essa aula vai te ajudar bastante daqui para frente. Estando aqui, pessoas, falaremos então da adição de vetores, famosa regra do polígono, né, aonde a gente vai criar uma situação e nessa situação a gente vai discutir como é que eu faço uma operação quando eu tenho 2, 3, 10, 15 ou infinito, ou trocentos vetores, tá? Eu falo infinito, mas não tem como se operar com infinito, é só uma forma de dizer. Mas a gente pode operar aí com quantidades grandes de vetores. Essa regra é a regra mais usual. Existe a regra do paralelograma, que lá no final eu faço uma menção rapidinha sobre ela, mas essa regrinha aqui em cima, gente, ela é muito aplicada, ela trabalha com 3, 4, 5, 10, 15 vetores ao mesmo tempo. Ajuda muito, tá? Então, olha só, eu estou criando uma situação aqui embaixo e nessa situação eu estou descrevendo um vetor que eu chamei de x, que é um vetor azul clarinho, tem uma certa intensidade que é o tamanho. Se você não viu a aula passada, volte, porque é importante, porque lá eu falo sobre as 3 coisas que caracterizam um vetor: intensidade, direção e sentido. Aqui eu vou mencionar e vou operar, tá bom? Qualquer dúvida, volta na aula anterior, lá no final deixa um cardzinho escrito assim, eu deixo a aula de grandezas vetoriais e deixo um cardzinho escrito cinemática, onde tem um curso completo, né, até a aula de hoje, né, onde eu explico movimento constante, movimento variado, movimento horizontal, vertical, balística. Eu estou fazendo um curso de mecânica passo a passo, ok? Então vamos junto aí para o vídeo não ficar muito longo, tá? Então eu vou definir aqui embaixo 3 vetores aleatórios. Então o vetor x, que eu já indiquei, o vetor y, que está aparecendo, e o vetor z, que está aparecendo também, ok? Esses 3 vetores que eu indiquei aqui embaixo são vetores com direções diferentes, com intensidades diferentes, porque os tamanhos são diferentes, e também com sentidos diferentes, uma vez que as direções são diferentes. Agora, vamos pensar aqui comigo. Imagina que existe um caixote numa mesa e 3 pessoas vão aplicar essas forças x, y, z com suas respectivas direções e sentidos definidas, né, e intensidades, né? E a pergunta que eu faço para vocês é: como é que eu saberia para onde esse caixote vai? E qual seria o resultado, né, dessas forças aplicadas? Para onde esse caixote iria e com quanto de intensidade ele iria, né? Então a gente faz o que está aparecendo lá embaixo agora, uma operação vetorial, que é uma soma geométrica. Professor, o que é uma soma geométrica? Eu não vou simplesmente somar números, como a gente faz lá na soma algébrica, né? Que eu chego lá, eu tenho vetor 3 e vetor 4, eu somo os dois, 3 mais 4 tem que dar 7. Soma de vetores, 3 mais 4 não precisa dar 7, porque você não está somando somente números. Você está somando número, direção e sentido. Você está somando orientação espacial junto. Eu posso somar vertical com vertical, horizontal com horizontal, horizontal com vertical, diagonal, soma direita com esquerda. Eu posso fazer uma bagunça no espaço. Por isso a regra de vetores aqui em cima, essa regra do polígono, ela é importante, porque ela faz uma representação geométrica, ela soma, ela faz uma junção das orientações espaciais e te dá um resultado simples, às vezes, por exemplo, utilizando uma malha quadriculada bem simplesinha. Farei isso agora aqui ao lado de baixo, vou te mostrar como é que se monta essa regra. Primeiramente, você vai ter que escolher um vetor. Como eu montei essa aula, eu que defini a regra, a ordem que eu queria para os slides que eu vou utilizar nessa aula. Obviamente aqui você poderia fazer uma ordem diferente, tá? Eu escolhi primeiro o vetor x, fiz uma cópia dele, perceba que o vetor x é azul clarinho, e o vetor ali que apareceu também é o x azul clarinho, igualzinho, mesmo tamanho, não mudei nada dele, é uma cópia descarada mesmo, Ctrl+C, Ctrl+V, ok? Eu vou escolher um segundo vetor, escolhi o vetor z.
Qual que é a regra, professor? A regra do polígono. Tá vendo lá embaixo, onde está o finalzinho do vetor azul clarinho, onde está a seta dele? Ali você vai começar e vai continuar o próximo vetor. Você vai emendando ponta com ponta. É seta, a pontinha à frente, com a traseirinha da seta. E vai colocando eles exatamente como eles são. Então o próximo vai ficar assim, ó. O vetor Y vai ficar lá na ponta do vetor Z. Professor, se eu tivesse mais um vetor nesse exercício, você continuaria a partir do Y e você poderia colocar 500 mil vetores aqui, desde que você respeitasse essa regra, ele ia fazer essa operação vetorial para você. Professor, beleza, nós fechamos o desenho. E agora, qual que é o resultado? Vai aparecer aqui ao lado em vermelho. Tá vendo? Eu marquei os pontos A e B. Essa regra é importante, eu já vou tocar nela, tá bom? Mas olha só, o meu vetor resultado é aquele vermelho. Então esse caixote aí iria para a direita, para nós, por exemplo. Tudo bem? Ele simplesmente sairia para a direita, mesmo com força para baixo ali, com aquela azul para baixo, a outra diagonal para cima ali, simplesmente esse objeto sairia caminhando para a direita. Essa regra, pessoas, ela é muito importante porque ela fez uma operação para você sem necessidade de contas, né? Apenas um desenho resolveu o problema. O vetor tem essa vantagem. Ele ajuda você a resolver probleminhas de forma muito simples com desenhinhos, tá? Esse vetor R eu chamei de vetor resultante, ou vetor resposta, né? Que eu indiquei lá embaixo na equação, ó. Vetor R é igual a vetor X mais vetor Y mais vetor Z, tá bom? Que ele é o vetor resultado, por isso que eu chamei de R, tá? Pode aparecer vetor S, vetor soma, ou você pode dar o nome que você quiser, porque o vetor é seu, você que vai fazer, ok? E geralmente a gente faz uma malha quadriculada porque facilita, né? Olha só, os desenhinhos me indicam quantidade. Essas malhas elas têm valores, ó, 1 newton por 1 newton, 1 metro por 1 metro, 1 metro por segundo por 1 metro por segundo, ou qualquer outro valor que eu falei, 1, mas pode ser qualquer outro valor, tudo bem? E aí eu posso descrever a resposta lá embaixo, ó. Ou seja, se eu olhar o vetor vermelho, que é o vetor resultado, ele está dando 2 unidades, aquele U vem de unidade, tá bom? Ali pode ser qualquer coisa, tá? Qualquer coisa que seja vetorial, obviamente, né? Nesse caso aqui, horizontal para a direita, ou seja, eu tenho uma descrição completa do resultado que apareceu no desenho. Então eu sei para onde apontou a resposta, sei a direção e sei o sentido, tudo bem? Cuidado que essa regra vai aparecer aqui em cima da minha cabeça agora. Eu sempre trabalho a regra do polígono apontando do A para o B. O que é o A? É o começo do seu desenho. Começou o desenho, marca um Azinho ali para você não esquecer. Vai emendando os vetores, chegou lá no finalzinho, coloca um B. A resposta sempre aponta de A para B. Tudo bem? Na soma de vetores, ela vai apontar do começo para o fim. Tá bom? Isso é uma regra importante, não pode ser invertida. Se você analisar o desenho, ele é a única setinha que quebrou a regra. Percebam que todas elas estão organizadas uma seguindo a outra e o vermelho está ao contrário. Ela é a exceção da regra e ela é o vetor resposta, ok? Vamos fazer mais um exemplozinho para a gente poder fixar isso aí. Vamos embora comigo. Estou aqui numa situação onde eu vou criar uma situação aqui em cima, um exercício pronto, né? Onde eu tenho um exemplo, por exemplo, eu estou olhando de cima uma caravela, um barco, né? Que está sob ação de forças aí, e ali está aparecendo para mim 3 vetores, ok? Que vetores são esses? O lá de cima, diagonalzão, chamei força da vela, tá? A lateral chama força de quilha, quilha é a parte de baixo do barco, aquela peça que compõe a parte do barco, e nesse caso, provavelmente a força de quilha pode estar sendo causada pela maré, tudo bem? Empurrando o barco para o lado. E o atrito, que é uma dificuldade que o barco teria de navegar aí pela água, né? Então geraria uma quantidade de atrito aí. Se essas 3 forças atuam juntas, e olha aqui em cima de mim, o quadradinho mede 1000 newtons, 1000 por Newton. Então, ou seja, é uma malha de força, ok? Eu quero saber o seguinte, qual é o resultado dessas 3 forças? Para onde aponta o resultado dessas forças? Então, vamos virar a tela e vamos analisar a montagem juntos, tá? Vamos embora? Então aqui eu vou deixar lá em cima um desenhinho pequenininho da tela anterior, para vocês lembrarem das forças. E vou colocar ao meu lado aqui uma malha quadriculada para trabalhar já em cima dela, porque fica mais fácil. Professor, o senhor falou na aula, no slide anterior que você pode escolher a ordem. Pode. Eu posso fazer na ordem que eu quiser, e como foi o que defini aqui, eu tive que escolher uma ordem, então vocês vão ter que entender que a minha ordem dá certo. Caso eu queira testar, pega isso aqui e tenta fazer uma ordem diferente. Vocês vão perceber que o resultado vai ser o mesmo, tá bom? Você vai mudar a cara da figura, mas o vetor resposta, ele não muda. Vamos junto? Olha só. Eu escolhi primeiro a força da vela, que eu indiquei em amarelo aqui ao lado, perfeito? Na ponta dela eu coloquei a força de quilha, que eu indiquei em verde também aqui ao lado, e na ponta da força de quilha eu coloquei a força de atrito, repare que ela é para baixo, né? Ela é para trás, na verdade, né? Que eu indiquei em azul. Tá vendo aquele buraquinho que ficou ali embaixo? Que eu chamei lá A e B de novo. Para onde aponta a resposta, segundo a minha tela anterior, eu disse sempre de A para B, do começo para o fim, ou seja, ele é o vetor que quebra a sequência. Estava tudo bonitinho e ele foi lá e quebrou a ordem, e ele é o vetor resultado.
Como aquela malha lá em cima a pessoa está dizendo 1000 newtons por quadradinho, então a resposta aqui seria 1000 newtons aí para frente. Tudo bem? Então ele está indo para frente ali com uma força resultante de 1000 newtons, então já sei o resultado disso aqui apenas com um desenho. Essa é uma vantagem maravilhosa que a operação vetorial me permite. Vamos discutir aqui 3 casos rapidinhos que são muito aplicados no exercício. Pronto, você consegue aplicar isso em várias partes, né, da física. Então, aqui no primeiro caso particular, imagina vetores que têm mesma direção e mesmo sentido. Vou colocar aqui um vetor que tem 3 unidades, chamei de vetor M, tá? Ele tem 3 casinhas, por isso 3 unidades, tá? E um vetor N que tem 7 unidades. Então, se você contar as casinhas ali em cima, vai dar 7 unidades. Se você aplicar aquela regra do polígono, né, fazer uma soma vetorial de M com N, que é o que está aparecendo aqui embaixo agora, que é só uma representação de soma geométrica, olha o que vai acontecer. Eu vou escolher um vetor, escolho o vermelho, o vetor M, e na ponta dele eu vou colocar o vetor N. Tudo bem? Ó, eu marquei, tá vendo que eu marquei ele saída e marquei aqui, ó, chegada? É a mesma coisa que aquele A e aquele B, mas eu quero reforçar com você a saída e chegada, que é o começo e o fim, tá? Sempre aponta de A para B, ou da saída para a chegada, ou do começo para o fim. Enfim, ele vai apontar para o final sempre numa adição vetorial, ok? Então aqui ele está apontando para a chegada porque ali é o fim. E aqui, como os dois estão a favor, imagina um cabo de uma mesa, por exemplo, sendo puxada por um cabo e 2 pessoas se ajudando e puxando esse cabo junto. Então aqui é uma soma algébrica direta, está aí, ó. 3 mais 7 me dá 10 unidades. O U é unidade porque pode ser Newton, pode ser metro por segundo, pode ser qualquer coisa vetorial. Então eu coloquei U para representar qualquer unidade, tá? Segundo caso particular, eu tenho a mesma circunstância, só que com sentido oposto. Eles estão em mesma direção. Ó, vetor P, 7 unidades. Vetor T, 3 unidades. Só que eles são opostos. Imagina um cabo de guerra agora. Agora não tem mais cooperação. Eles não estão se ajudando, eles estão se atrapalhando. Então o que acontece? Como eu calculo um módulo, eu priorizo sempre o maior menos o menor. Mas a regra do polígono ela é considerada aqui também. Olha só, eu coloco o primeiro, coloco o segundo na ponta do primeiro. Repare que um passou por cima do outro. Pode, professor? Pode, não tem regra. Vetor pode cruzar vetor, pode passar por cima do vetor, não tem problema, tá? Mas de novo, ó, eu estou marcando saída e chegada de novo, que era a mesma coisa do que A e B. Tá bom? Ele tem que apontar para o B, que é a chegada, que é o final. Então, olha a resposta, é para a direita desse desenho. Então, só que acontece, eu apliquei 7, perdi 3, o resultado só pode ser 4 unidades. Tá aí, nesse caso aí, lá no cantinho, é uma subtração. Então, vetores opostos eu subtraio. Vetores de mesma direção e sentido, eu simplesmente somo. E o último caso, para fechar essa aulinha, se eu tiver um caso particular onde os vetores estão perpendiculares, ok? Imagina um vetor 4 unidades vertical para cima e um vetor de 3 unidades horizontal para a direita. Ou seja, alguém te puxa para cima e alguém te puxa para o lado. É natural que você já perceba que você sai na diagonal. Só pode acontecer isso, tá? Mas o desenho, a regra do polígono, ela permite que a gente perceba isso, né? Então, escolhe qualquer um deles e vamos fazer uma operação vetorial aqui ao meu ladinho. Olha só, eu vou colocar primeiro o vetor Z e vou colocar na ponta dele o vetor W, seguindo a regra do polígono, sempre emendando um no outro. Eu marquei a saída e a chegada, que são os pontos A e B, direto, né? E não se esqueça, pela última vez, que o vetor aponta para o fim, para a chegada, para o B, para o fim, para a chegada, enfim, né? Já entendeu a ideia, né? Como aqui formou um triângulo retângulo, o vermelho e o azul são catetos, e o preto uma hipotenusa. Então aqui, neste caso, o melhor processo para você resolver seria um teorema de Pitágoras, né? Já que você conhece os dois catetos, 3 e 4, você vai achar a hipotenusa, que pelo cálculo que está aparecendo ao lado aqui, seria 5 unidades, tá bom? Então essas são as 3 regras mais aplicadas, não são as únicas, mas são as 3 regras mais aplicadas, e aí a gente consegue entender, né, quais são os princípios de aplicação para vetores, tá bom? Soma, subtrai, Pitágoras. Só para confirmar de novo, ó, soma, subtrai e Pitágoras, tá bom? São as regras mais aplicadas aí para vetores, tá? Aqui nessa tela, para a gente poder fechar essa aulinha, né, vou mostrar para vocês aí só um resumão rápido dos 2 casos mais utilizados, né? E aí, quando você tem 2 vetores apontados para o mesmo sentido, você vai conseguir ter o que a gente chama de valor máximo desse vetor, dessa operação. Eu tenho o vetor 3 e o vetor 4.
7 é o valor máximo que você pode obter com esses dois vetores. Você não pode obter 8 com o vetor 3 e 4, tá bom? E se o vetor for 3 e 4, quando eles são opostos, o mínimo que eu posso obter é 1, que seria o maior 4 menos 1, menos 3, desculpa, que é o menor. Você não consegue ter menos que 1 nesse vetor. Nesse meu exemplo aqui em cima, eu tenho dois vetores de 3 e 3, e aqui em cima também eu tenho dois vetores de 3 e 3. Note que 3 mais 3 é 6, então seria o valor máximo. No de cá, 3 menos 3 dá 0. Tudo bem? Então, 0 seria o mínimo e o 6 seria o máximo que você obteria, tá bom? E aqui, por último, para fechar, existe uma regra, né, que a gente acabou de discutir, que é essa aqui, ó, tá aparecendo para vocês aí, que é a regra do polígono. Você marca a saída e a chegada, aquele vetor azul é o vetor resultado. Então a gente acabei de mostrar simplificadamente o que a gente fez desde o comecinho dessa aula. Mas também existe a regra do paralelograma, que você pode fazer uma operação vetorial não emendando ponta com ponta como a gente fez. Você pode simplesmente passar uma linha ali em cima paralela ao vetor W, lá na ponta do Z, tá vendo? Vermelhinha. E o mesmo você faz na ponta do W, né? Essa linha paralela ao Z. Aonde aquela linha pontilhada cruzou, está fechando um paralelograma e ali também pode ser considerado como ponto de resultado. Particularmente, tá? Opinião de professor, eu gosto muito da regra do polígono, porque você pode trabalhar com 3, 4, 5, 6, 10 de uma forma muito mais fácil. O paralelograma é facinho também, não tem dificuldade. Quando você vai trabalhar com lançamento balístico, você monta um paralelograma, né? Mas, teoricamente, se você trabalhar com 4 ou 5 vetores, você tem que ficar fazendo paralelogramas separados, então dá mais trabalho. Então, o polígono, ele agiliza o processo, ok? Era isso que eu queria falar com vocês, pessoas, tá? E essa equaçãozinha que está aparecendo aqui embaixo, ela representa um cálculo quando eu não tenho ângulo 0, ângulo 180 e nem 90. Essa equação resolve para qualquer outro ângulo diferente de 0, 180 e 90, mas futuramente faremos uma aula nesse canal trabalhando especificamente com esta equação aqui embaixo. Por enquanto, as anteriores são mais importantes para a gente, tá bom? E aí, pessoas, só tenho a agradecer a vocês por chegar aqui comigo. Muito obrigado. Não esqueçam que eu reforço sempre que a Law Store é uma loja muito bacana, muito interessante. Está apoiando bastante o canal, apoia o canal educacional. Eu gosto muito disso, porque acredita na educação do Brasil, acredita que tudo isso pode melhorar e vamos trabalhar junto para que dê tudo certo, tá bom? Deixa o meu like, o meu que eu falo do meu canal também. Deixa o like pra gente, compartilha o canal. Aquele beijo no coração. E próxima aulinha, vamos começar a falar de movimento circular, um movimento que inferniza as pessoas, mas vou mostrar para vocês que circular é muito facinho.